eu posso abrir a minha vida aqui, não há problema nenhum quanto a isso. Uma vez no meu trabalho, mostrando a minha impaciência, eu disse assim para um rapaz: meu Deus, não é possível que você não entenda isso. E ele, muito calmamente, virou-se para mim e disse assim: e será que é possível o senhor entender que eu não estou entendendo? Eu disse: tá bom, você me derrubou agora, me derrubou mesmo. Eu disse para você: me derrubou. Deixa eu explicar novamente para você. Será que é possível só entender que eu não estou entendendo? Disse: tá bom, meu filho, você está com toda a razão. Vamos lá, vamos explicar tudo outra vez. Por isso que nas aulas do Livro dos Espíritos, eu digo a todo mundo: vamos embora, minha obrigação é explicar a vocês. Não é por bondade não, é que toda vez que eu digo assim, não é possível que o Luiz não tenha entendido isso, eu me lembro do meu colega que disse para mim: e será que é possível você entender que eu não entendi? Né? Então eu digo assim, é explicar outra vez. Esse é um estado de consciência, é descobrir por que eu sou impaciente, descobrir por que a gente tem que corrigir as coisas, descobrir por que nós temos os nossos defeitos. Quando nós descobrimos esse estado de consciência, nós começamos a trabalhar a nossa vida íntima. A nossa vida íntima. Nossa vida íntima é assim: nós temos uma vida externa, temos uma vida interna. A vida interna é muito mais rica do que a vida externa. Que a vida externa eu não posso demonstrar afeto por A, por B, por C, não posso dizer isso, não posso dizer aquilo. A vida externa é toda cheia de limitações. É uma constante disciplina. Mas a vida interna, ela é uma coisa que só eu sinto. E essa vida interna é também muito interessante, porque as criaturas, às vezes, elas mostram um estado d'alma totalmente diferenciado. Eu conheci um homem, eu gosto de contar o caso desse homem para mostrar como todos nós podemos ter vários graus de vida interna. Eu trabalhei no escritório de contabilidade durante muitos anos e havia um senhor que ele tinha uma loja em que ele lapidava diamantes. E era um negócio assim, muito grande, ele era um negociante muito poderoso, e nós não tínhamos, mesmo como contadores, nós não tínhamos acesso ao lugar de lapidação. Eles nos recebiam num balcão assim na porta, a nós e a todo mundo, ficávamos ali, trabalhávamos ali, ele não deixava ninguém entrar na sala. E uma vez, eu virei-me para um funcionário dele e disse assim: deve ser meio duro lidar aí com o seu fulano, citei o nome dele, lidar com esse homem aí que tem um medo dos diamantes. Ei, altivo, ele nos dá as pedras e nós temos que devolver as pedras contadas para ele, é uma complicação danada. Uma vez, um fulano aqui engoliu uma pedra, ele chamou a polícia, o camarada teve que ir para o banheiro esperar para botar a pedra, porque o camarada tinha engolido as pedras. O homem era assim, era uma fera. Mas na sala que ele trabalhava, no andar do prédio que ele trabalhava, de frente tinha uma sala que vivia fechada. Ninguém sabia o que existia naquela sala. Ele acabava o expediente às 6 horas, ele fechava tudo lá, guardava os diamantes dele no cofre, e ele ia para aquela sala. E ninguém sabia o que tinha naquela sala ali. Era objeto de curiosidade de todo mundo. O que será que o seu fulano de tal tem naquela sala? E um dia eu estava lá, eu cheguei levando o serviço, cheguei um pouco mais tarde, ele ia entrando na bendita sala. Eu disse: vai ser hoje que eu vou ver o que ele tem nessa sala. Hoje eu vou dar uma de curioso, vou perguntar: o que é que o senhor tem aí nessa sala? Mas eu não fiz isso, porque ele não iria me deixar ver. Mas, para surpresa minha, ele virou-se assim: entra aqui na minha sala, que eu já fechei o escritório, deixa os livros aqui, deixa eu guardar. Qual não foi a minha surpresa quando ele abriu a porta da sala? Ele era um escultor. Ele, depois das 6 até as 8 horas, ele fazia escultura. Então aquele homem rigorosíssimo, que vivia catando pedaços dos brilhantes, do diamante dele, ele tinha uma sensibilidade. Ele fazia esculturas. E ele virou-se para mim e disse assim: o senhor está estranhando? Eu disse: estou estranhando. Fiquei assim meio, quase que disse: estou estranhando e muito, seu fulano, mas não falei isso não. Vocês estão estranhando. Ele disse assim: pois é,
é aonde eu desgasto a minha natureza áspera, que eu tenho que ser áspero com pessoas tão duras da vida, na vida que eu tenho aqui vivendo. Eu vivo com esse negócio, trabalho com diamantes, com joias, com tudo isso. E tem que ser um homem duro, que se eu não for duro eles me engolem. Mas eu não sou isso, eu sou isso que o senhor está vendo aqui, ó. Essas esculturas todas que eu faço. Agora o senhor vai me fazer um favor, o senhor vai me fazer uma promessa. Já está mal esse negócio de promessa aqui, está ruim. O que é, meu? Eu disse para ele, eu não sou nem católico, como é que eu vou fazer promessa? Ele disse assim, o senhor não vai dizer a empregado nenhum meu que eu sou escultor. Não, senhor, pode deixar. Ele não queria se mostrar aos empregados, porque senão ele teria que ceder àquela atitude comum. Então aquele homem buscava uma natureza, ele buscava tornar-se um homem bom, ele compensava, ele se descobriu como um escultor ao lado de uma vida tão cruel como a que ele se intitulava como cruel, como uma vida lidando com joias, mas ele tinha a beleza dentro do coração dele. Então nós vamos observando o seguinte, nós todos temos um aspecto interno e externo. A natureza interna desse homem era de escultura, era do belo. A natureza externa dele era aquele homem rude que tomava conta severamente dos negócios dele. Então nós temos uma natureza interna que precisa ser tratada, trabalhada, desenvolvida, porque essa natureza é o nosso futuro. Essa natureza interna é que é o nosso futuro, não é a nossa natureza externa. A nossa consciência que vai ser o futuro da gente, é ela que vai ser o nosso futuro. Porque nela é que eu vou desenvolver aquilo que eu mais gosto dentro de mim mesmo. Pode ser o sentimento da caridade, pode ser o sentimento da bondade, pode ser o sentimento da virtude, qualquer que seja, pode ser o sentimento do trabalho, pode ser o sentimento do amor ao próximo. Isto é que eu vou desenvolver dentro de mim. É esse esforço que eu estou fazendo diariamente, quando, por exemplo, eu estou aqui no Centro Espírita, quando eu estudo, quando eu faço uma palestra, quando eu recebo uma mensagem, quando eu dou um passe, quando eu escuto uma palestra. Todos esses conceitos, todos esses estudos são para mostrar a mim o que é que eu devo fazer por mim mesmo. Então, quando vocês assistem uma palestra, é porque vocês estão interessados na consciência de vocês, que vocês intimamente estão dizendo assim, o que é que eu vou fazer de melhor? Como é que eu vou fazer isso melhor? Como é que eu vou tornar a minha vida melhor? Como é que eu vou tornar a minha natureza mais branda? Como eu vou me tornar mais religioso? Quando vocês buscam um orador e dizem assim, este orador não me interessa, é porque no fundo vocês dizem assim, ele não atinge a minha consciência, ele não me diz nada. Eu posso até ouvi-lo, mas não diz nada para mim. Não diz nada, não mexe comigo, não mexe com a minha natureza, não me desperta, não me chama atenção, não me diz coisa alguma. Aí então a gente diz assim, esse orador não me interessa. Mas quando a gente ouve um orador e diz assim, esse orador disse coisas que eu precisava ouvir, é que nós dizemos assim, ele atingiu a minha consciência. Ele mostrou-me um aspecto da vida que eu preciso reconhecer, eu reconheço que preciso trabalhar esse aspecto da minha vida. Esse orador nos agrada. Esse orador a gente bate palmas, aí não interessa se ele seja um bom orador, se ele seja aquele orador que fala alto, que fala baixo, que grita, que não grita, que é monótono ou não é monótono, que no fundo nós queremos o quê? Queremos compartilhar aquilo que ele tem para nos dizer. Então esse orador a gente diz assim, esse orador é bom e a gente nem dorme, a gente não cochila, nem cochila, a gente cochila, porque o orador mexe tanto com a gente, que a gente diz assim, eu não posso perder um minuto, nem um pouco dessa palavra. Esse orador desperta a nossa consciência. Esse orador é aquele que mexe com a gente. Então, essa consciência íntima, que nós estamos trabalhando, ela é assim.
é com vistas ao nosso futuro. Nós estamos trabalhando isso com vistas ao nosso futuro. Nós não estamos só pensando no passado, não. O passado já passou. Nós estamos pensando no presente, claro, mas estamos nos preparando para o futuro. Que às vezes o presente, na atual existência, não vai dar tempo. Mas se a gente pensar que o presente é todo dia que nós estamos vivendo, seja o jovem, idoso ou já pronto para desencarnar, nós estamos sempre vivendo intensamente a nossa realidade? Nós não temos idade. Nosso prezado amigo Henrique Magalhães, fundador da Casa da Mãe Pobre, ele está com 101 anos. Ele vai fazer agora, em setembro, 102 anos. No outro dia, ele me trouxe um livro. Saltivo, trouxe um livro para o senhor, ele me chama de senhor. Com 101 anos, ele ainda me chama de senhor. Aí ele virou-se para mim e disse assim, que idade o senhor tem? Eu digo, não lhe digo. Mas por que o senhor não me diz? Com 102 anos, meu amigo, todo mundo é criança para você, não tem nada não. 102 anos, todo mundo é criança. Não vou dizer idade para ninguém, não deixo ninguém dizer idade para você. E com essa idade toda, você está sempre chamando os outros de criança. Não vou dizer. Então, ele me trouxe um livro. E esse livro que ele me trouxe, é um livro sobre mediunidade. É um livro que não tem nenhuma novidade, é um livro comum, mas interessante. Aí ele virou-se para mim e disse assim, Sr. Altivo, o senhor sabe, a gente tem que aproveitar o tempo da gente, né? O Caco mesmo botou, 101 anos, 102 anos, tem que aproveitar o tempo. Tá bom, vamos lá, vamos ver o que ele tem para me dizer. Eu trouxe esse livro para o senhor. Se o senhor gostar, o senhor publica. Se não gostar, o senhor me avisa que eu corrijo e faço outra. O homem ainda tem planos. Ele ainda tem planos. Ainda tem planos. 102 anos, para fazer 102 anos em setembro. Lúcido. Acho que nós todos juntos aqui não temos a lucidez dele. Fez cálculos comigo de quanto custa o livro, qual vai ser o lucro para a Casa da Mãe Pobre, qual vai ser o lucro para o centro, eu só acompanhando, dando as minhas dicas e acompanhando, ele calculando, bom, mas isso significa 20% para cá, 30%, fazendo cálculos de cabeça assim. Gente, esse homem não vai morrer nunca, ele vai soltar o corpo, vai continuar trabalhando do outro lado, sem desencarnar, ou desencarnando, ele vai viver, a cabeça dele está plenamente atuante. E como eu custei a dar resposta, eu dei o prazo de 15 dias para responder, passei para uma pessoa para ler, essa semana ele já me telefonou 2 vezes, e hoje mandou a secretária dele telefonar, certamente ele já não está querendo mais telefonar, e já mandou a secretária telefonar para saber o resultado da leitura. Deve estar preocupado porque tem que escrever outro livro, né? Isso é consciência. Isso é consciência. Eu disse assim, senhor Henrique, pelo amor de Deus, o senhor ainda está escrevendo? Estou, Saltivo. Se eu tenho isso aqui dentro, por que eu não vou pôr para fora? Os termos são dele. Se eu tenho isso aqui dentro, por que eu não vou pôr para fora? Eu vou ensinar aos outros aquilo que eu aprendi. Vou mostrar aos outros o que eu sou. Vou dizer para os outros, eu estou trabalhando. Essa é a consciência da gente. Essa posição de consciência não tem idade, não tem limite, não tem idade, não para. Esse estado de consciência é permanente em nós. Por isso que nós, dentro da nossa vida, nós não podemos dizer assim, estou velho, estou sem forças. Não, sem força a gente até pode dizer, né? Estou sem capacidade. Não, sem capacidade coisa nenhuma. Tem capacidade. Vou lutar, vou fazer alguma coisa, vou me preparar para um futuro melhor. Que volto a dizer, o dia que o senhor Henrique desencarnar, certamente ninguém vai se despedir dele, porque ele deve estar do outro lado continuando no trabalho dele. Ninguém vai se despedir, nós vamos dizer o que para ele? Não vai ter despedida, que ele vai continuar trabalhando do outro lado. Nós não vamos dizer nem até breve, que a gente não sabe se pode dizer para ele, até amanhã, até quando. Nós vamos dizer, senhor Henrique, vamos continuar no trabalho, porque é o estado de consciência dele. É a renovação das ideias, do pensamento. Esse estado de consciência interno
nos leva a uma estabilidade. Aí agora nós vamos terminar o assunto, falando, para deixar um pouco de tempo para vocês, falando de uma coisa chamada, muito importante, chamada depressão. Quantos de nós temos aqui ouvido falar o seguinte: fulano está com depressão? Às vezes nós mesmos caímos em depressão. Às vezes nós mesmos dizemos que não temos como fugir de uma série de situações. À vista de tudo que nós já dissemos, nós vamos vendo que a depressão é a ausência do espírito de luta. Porque quando nós temos lutas, nós temos força para lutar. É sinal de que Deus espera que a gente lute. É sinal de que a nossa consciência está precisando ser corrigida. É sinal de que a nossa própria consciência está dizendo para nós assim: olha, você tem esse defeito. Você vai fazer o quê? Vai chorar? Vai chorar ou vai mudar de espaço, de estágio? Quem não passou por esses momentos de dizermos assim: eu acho que eu não vou ter forças? Todos nós já dissemos isso. Todos nós dizemos isso todo dia. Eu não vou ter força de fazer isso. Eu não vou ser capaz de fazer isso. E o que é que acontece conosco quando alguém chega do nosso lado e diz assim: não, você vai ter força, que eu vou te ajudar, vou te dar o braço, vou te sustentar, vou te animar, vou te sustentar o sentimento, vou te animar. O que é que acontece conosco? A gente como que recupera as energias e começa a trabalhar. Mas para isso é preciso que a gente tenha consciência de nós mesmos. E aí nós vamos ver que às vezes nós somos depressivos, nós não somos capazes de enxergar que os outros pensam diferentemente de nós. Aí a pessoa então quer punir os outros, fazendo aquilo que eles não querem que a gente faça. Ou a gente fazendo com que eles façam o que a gente quer que ele faça. Então, nesse momento, é sinal de quê? É sinal de que nós não somos capazes de conviver com alguém que pense diferente da gente. Então, por isso a gente pune o camarada. Ele tem que pensar como eu penso. Mas por que ele tem que pensar como eu penso? Por que eu